Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Manuel Maresco, de Química. Vamos a mais uma videoaula, né? Espero que esteja tudo bem com vocês aí e vamos para frente. Nós hoje falaremos sobre uma parte da isomeria chamada isomeria espacial, né? Estereoisomeria. Na última videoaula nós falamos sobre a isomeria plana. Convém fazer um pequeno lembrete, né? Isomeria, o que é isomeria? Né? É o fenômeno pelo qual a gente tem substâncias simples diferentes com a mesma fórmula bruta. Né? A isomeria plana já possui diferentes fórmulas planas. E a isomeria espacial, quer dizer, estereoisomeria? Os compostos possuem a mesma fórmula plana, consequentemente a mesma fórmula molecular. Mas as estruturas espaciais são distintas, né? São diferentes. Então, vamos para frente. Vamos ver aqui o nosso material. Primeiro, isomeria espacial, ou estereoisomeria, né? Que eu já citei. Estruturas que têm fórmulas planas, a mesma fórmula plana, logo a mesma fórmula bruta, a mesma fórmula molecular, mas as estruturas espaciais são diferentes, não é? A rigor, nós temos duas peculiaridades da isomeria. Dois casos, né? Primeiro, a isomeria geométrica, chamada isomeria cis-trans. Na isomeria cis-trans, a gente leva em conta algumas características. Primeiro, cadeia aberta com dupla e cadeia cíclica saturada. Meu amigo Vitor, faça a gentileza, puxa aqui para o quadro, certo? Vamos botar aqui, ó, isomeria geométrica. Isomeria geométrica, ok? Então nós temos duas situações distintas. Nós temos uma cadeia aberta com dupla e uma cadeia cíclica, saturada, ok? Agora, ambas essas características têm algumas restrições quanto aos radicais, na verdade. Ou seja, o radical R1 é diferente do radical R2 e o radical R3 é diferente do radical R4, ok? Então, isto é para que ocorra a isomeria geométrica. Então, vejamos o seguinte. Vamos ver aqui um exemplozinho, tá? Pessoal, olha para cá. Aqui está mais amplo, para ver, eu enxergo melhor. Então, analise, por exemplo, este composto aqui, ó, né? Nós temos aqui o 2-metil-buteno-2-eno, que é 2-metil-2-buteno, né? Aí eu pergunto a vocês, cadeia aberta com dupla, quer dizer, está dentro do contexto aqui, ó, cadeia aberta com dupla. Agora, aqui eu tenho dois grupos iguais, ó, dois radicais metil. Então, a isomeria geométrica, ela deve possuir grupos ligantes do mesmo carbono da dupla diferentes. Então, este composto aqui, este alceno, né, ramificado, 2-metil-2-buteno, ele não tem atividade geométrica, porque tem dois grupos iguais, ó. Aqui tudo bem, são diferentes, mas os grupos terão que ser sempre diferentes. Ó. R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4, ok? Analise esse outro grupo, esse outro composto aqui. Né? Temos aqui uma parte cíclica saturada, temos aqui ó, cloro diferente de hidrogênio, nós temos aqui dois átomos semelhantes. Ó. Então, esse composto, né, no caso, o 1-difluor, 2-cloro, ciclopropano, ele não tem atividade geométrica, porque tem dois grupos iguais, ok? Beleza? Então vamos ver outra coisa aqui, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Observe dois exemplos que estão aí agora no slide para vocês. Eu vou precisar anotá-los aqui. Então, rapidinho, vamos botar os dois aqui. Certo? Então, observe.
Esse primeiro está indicando, pessoal, um alceno, não é verdade? Um hidrocarboneto de cadeia aberta, não é? Com uma ligação dupla. Então vamos colocá-lo aqui, ó. Primeiro, exemplo 1. Nós temos aqui o 2-buteno. E o exemplo 2, nós temos aqui, ó, um 3-dicloro-ciclobutano. Um 3-dicloro-ciclobutano. Perfeito? Então, observa. Este alceno, nós podemos, na verdade, distribuir os átomos de duas formas distintas. Ó. Eu posso fazer desta maneira aqui, ó, da seguinte maneira. Aqui eu vou botar um metil, aqui um hidrogênio, não é? Aqui eu terei outro metil, outro hidrogênio. Então, aqui é uma maneira diferente. Vamos modificar agora. Vamos vir para cá. Vou botar aqui, ó, metil, metil e aqui o hidrogênio. Aí eu pergunto a vocês, se eu dividir esse plano em dois semiplanos, observa, os radicais mais complexos estarão do mesmo lado, não é verdade? Mesmo lado. Se eu dividir isso aqui em dois semiplanos, os radicais mais complexos estarão em lados contrários. Quando eu digo radicais ou grupos mais complexos, são os que têm uma quantidade de átomo maior. Aqui eu tenho 4 átomos, 3 de hidrogênio com 1 de carbono. Aqui eu tenho apenas 1. Então, aqui eu tenho isomeria geométrica? Tenho, não é? Agora, quando eu tenho grupos mais complexos do mesmo lado, nós chamamos o isômero de cis. Cis é um prefixozinho grego que quer dizer mesmo lado. Quando eu tenho grupos mais complexos em lados contrários, eu utilizo o termo trans. Trans quer dizer lados contrários, lados opostos. Ok? Então, o 2-buteno tem atividade geométrica? Tem, sendo um cis e um trans. Vamos ver aqui esse aleto orgânico. Eu tenho aqui o ciclobutano, não é? E vou colocar 2 cloros, não é? No carbono 1, no carbono 3, e botar os hidrogênios aqui também, ó. Os hidrogênios, ok? Então, observe, eu posso montar essa estrutura de duas maneiras. Vamos comparar as duas aqui, ó. Eu tenho aqui cloro, cloro. Eu tenho aqui hidrogênio. Eu tenho aqui o hidrogênio. Então, observa, pessoal. Se eu divido esse plano em dois semiplanos, vamos para cá. Eu tenho aqui átomos isolados, não é verdade? Quando a gente tem átomos isolados, o mais complexo é sempre o que tem maior quantidade de prótons. O cloro está no terceiro período, o hidrogênio está no primeiro período, então o cloro vai ter muito mais prótons do que o hidrogênio. Então o cloro é mais complexo, não é? Como os 2 cloros estão do mesmo lado, aqui eu tenho um isômero cis, não é? Como aqui, ó, os 2 cloros estão em lados contrários, não é? Eu tenho um isômero trans. Moral da história. Moral da história. Os 2 compostos possuem atividade geométrica? Possuem, sendo um cis e um trans, ok? Então, não esqueçam do seguinte. Vamos para cá. Vamos ver aqui, ó. Atenção. Isômero cis caracteriza o quê? Mesmo lado. Isômero cis, mesmo lado. Isômero trans, lados contrários, ok? Então, teremos um desafio daqui a pouco sobre isso aí. Vamos dar continuidade. Vamos passar agora para
o segundo caso da isomeria óptica, ok? Então, o que é que indica, na verdade, a isomeria óptica? A isomeria óptica indica substâncias que desviam o plano da luz polarizada. Na verdade, apresentam assimetria de carbono, né? O que a gente chama de carbono quiral, né? Carbono assimétrico. Então, a isomeria óptica desvia o plano da luz polarizada. Então, vê o seguinte aspecto. A gente, na verdade, tem dois tipos de luz, não é? A gente tem a luz polarizada, que é a luz que se propaga em um único eixo, não é? Elétrico-magnético. Vou anotar aqui, para ninguém esquecer. A gente tem a luz polarizada. Luz polarizada é a que se propaga em um único eixo elétrico-magnético. Eu posso representá-la desta forma ou, simplificadamente falando, desta forma. Único eixo elétrico-magnético. E nós temos a luz natural, que é a que se propaga em todas as direções, na verdade. Então, por exemplo, aqui seria uma ideia, não é? Da luz se propagando em todas as direções, né? Em várias direções, tá ok? Luz natural e luz polarizada, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Isso tudo está associado a carbono quiral, carbono assimétrico. Aí eu pergunto a vocês, o que é um carbono assimétrico? Então vamos falar sobre isso aí. Carbono assimétrico. Eu estou ligeirinho porque o tempo está ultra rápido. Então vamos ver o seguinte. Carbono assimétrico, pessoal. Ou carbono quiral. Com certeza vocês já ouviram falar. Carbono assimétrico ou quiral. Que nós representamos por um carbono com asterisco, na verdade. Então, carbono assimétrico é aquele saturado, quer dizer, só tem ligações simples, aonde os 4 grupos ligantes são todos diferentes entre si, ou seja, R1 diferente de R2, R1 diferente de R3, R1 diferente de R4, R2 diferente de R3, R2 diferente de R4 e R3 diferente de R4. Então veja, essa condição ela é sine qua non, é básica, né? Carbono assimétrico é o carbono saturado, onde os 4 grupos ligantes são todos distintos entre si, beleza? Diferentes entre si. Por exemplo, vamos admitir, pessoal, que a gente tem aqui o ácido lático. Ácido lático é aquele ácido encontrado no leite, né? É o famoso ácido 2-hidroxipropanoico. 2-hidroxipropanoico. Então vou botar aqui a estrutura do ácido lático, rapidinho. Então observa. Com a estrutura do ácido lático, eu tenho aqui o carbono do meio, que é assimétrico. Não. Por que esse carbono é assimétrico, pessoal? Porque os 4 grupos ligantes dele são diferentes. Carboxila, hidroxila, metila, hidrogênio. Se eu for tirar a imagem especular, se eu botar essa estrutura na frente de um espelho, o que é que eu vou ter? A imagem representa a estrutura invertida. Então eu vou ter aqui, ó, a estrutura de forma invertida, ok? Aonde eu tenho o carbono assimétrico. Então vamos lá. O que é que faz o carbono quiral? Ele desvia o plano da luz polarizada.
Ele desvia para a direita, que é chamado desvio destrógeno. Vou reescrever aqui, que está um pouco baixinho aqui, ó. Desvio destrógeno, que quer dizer giro para a direita, simbolizamos pela letra D. E a imagem especular dele é chamado desvio para a esquerda, que é o desvio levógeno, não é? Giro para a esquerda, que representamos por um L. Se eu juntar o desvio destrógeno com levógeno, um vai anular o outro. Então eu vou ter o chamado desvio DL, que é o racêmico. Moral da história. O ácido lático, ele tem 3 isômeros óticos. Ele tem um destrógeno, é o que gira para a direita, um levógeno, gira para a esquerda, que é o chamado isômero ativo, e o inativo, que é o racêmico DL. Aí você vai dizer, Marisco, mas isso aí é um pouquinho chato de você estar montando estrutura. Então, qual é a dica que eu dou para vocês para não esquentarem com isso? É utilizar o princípio de Lebel e Van Hoff, que é um princípio extremamente fácil. Então, vamos fazer o seguinte. Se essa parte fica um pouco mais trabalhosa, pela expressão de Lebel e Van Hoff, você jamais vai errar o número de isômeros óticos. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu já vou apagando, até porque vocês gravam tudo, né? Então, o desvio, a maneira de calcular, né, o isômero ótico, usando o princípio de Lebel e Van Hoff, Joseph Lebel, né, esse francês aqui, e o Jacobus Van Hoff, esse holandês aqui. Bom, segundo Lebel e Van Hoff, a gente determina o número de isômeros ativos usando a expressão 2 elevado a n, onde este n é o número de carbonos assimétricos, e 2 elevado a n menos 1 para os não ativos, né, os inativos. Tá ok? Então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma estrutura qualquer, tá? Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Ok? 2 hidróxido, 3 iodo, butano. Primeiramente, eu quero saber qual é o total de isômeros óticos que tem essa estrutura. Tá legal? Então observa. Eu tenho aqui quantos carbonos assimétricos? Quirais, na verdade. Esse carbono não é quiral porque tem 3 grupos iguais. Então, este é quiral, porque os 4 grupos ligados a ele são diferentes. Ó. Neste carbono eu tenho OH, H, CH3 e todo esse grupo aqui. E este outro aqui também é quiral. 4 grupos distintos. Então, qual é o total de isômeros óticos? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a expressão 2 elevado a n, que calcula os isômeros ativos. N é o número de carbonos assimétricos. Se eu tenho 2, eu terei aqui 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, esse composto tem 4 isômeros óticos ativos. E inativos, 2 elevado a n menos 1. N vale 2, não é isso? Então, 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1, ou seja, 2 inativos. O total de isômeros óticos só é você somar. Então, 4 mais 2, 6. Logo, este composto tem 6 isômeros óticos. Então, se vocês preferirem partir para as expressões de Lebel e Van Hoff, é muito prático, é muito ligeiro. Tá ok? Veja bem, rapidinho aqui, nós temos aí um exemplo. Tá? Vamos tentar fazer esse exemplo bem ligeirinho agora. Tá ok? Então, olha aí esse exemplo, né? Comece a resolver, que com certeza vocês vão desenrolar numa boa. Eu tenho qual o total de isômeros óticos do composto? 2 cloro, 3 hidróxido, 4 nitro, pentano. Vamos lá.
Pentano, 5 carbonos, né? Cadeia saturada. 2 cloro, 3 hidróxi, 4 nitro, pentano. Vamos completar com hidrogênio, já que o carbono é tetracovalente, não é verdade? Aí eu pergunto, essa estrutura, pessoal, ela tem carbono quiral? Vamos ver. Esse carbono pode ser quiral? Não, porque ele tem 3 grupos iguais. Este aqui é quiral, ó, HCl, CH3, esse grupo, todos os 4 grupos diferentes. Então observe que essa estrutura tem 3 carbonos assimétricos, quirais. Qual é o número total de isômeros ativos? Né? Ele quer o número total de isômeros óticos. Então, ativos, como é que eu calculo? 2 elevado a N. N vale 3, ó. Então, 2 a terceira é igual a 8. Eu tenho 8 isômeros ativos. Né? Inativos, 2 elevado a N menos 1. N vale 3, 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado vai dar 4 isômeros inativos. Conclusão, 8 mais 4, esse composto tem 12 isômeros óticos. Então, é muito mais cômodo, muito mais simples, né? Você montar o total de isômeros usando o formulário de Lebel e Van Hoff, do que está montando a estrutura. Tá legal? Vou fazer o seguinte, o tempo já está esgotado, não é? Já recebi o sinal ali do meu amigo Vitor. Temos aqui uma pequena pergunta, tá? Vitor, será que vai dar tempo? Ou é melhor deixar essa pergunta? Dá tempo? Então vamos lá. Então observa, pessoal, essa perguntazinha que está escrita aí no quadro. É o desfecho. Com certeza vocês vão recapitular essa videoaula e vão tirar suas dúvidas. As dúvidas sempre podem ser comunicadas aí com o pessoal e o pessoal passa para mim. Qual o número total de isômeros espaciais, geométricos e óticos, ao mesmo tempo? Do 1 cloro, 3 hidróxido, 4 bromo, penta e 1 eno. Ó, eu tenho aqui, ó, 5 carbonos, a dupla no carbono 1. Eu tenho aqui, ó, 1 cloro, vou botar aqui o átomo de cloro. Eu tenho 3 hidróxido, 4 bromo, beleza? E aqui agora eu vou completar com hidrogênio para manter a tetracovalência do carbono. Primeiro, eu tenho uma dupla. Se eu tenho uma dupla e os grupos ligantes do carbono da dupla são distintos, veja, H é diferente de cloro, H é diferente desse grupo. Então isso aqui vai me dar o quê? Um isômero geométrico, não é? Um pode ser cis, pode ser trans. Então, eu tenho aqui 2 isômeros geométricos, ou seja, um cis, não é? E um trans. Eu já tenho aí 2 isômeros espaciais geométricos, um cis e um trans. Agora vamos lá. Carbono quiral, eu tenho aqui, ó, 1, 2. Esse não é quiral porque tem dupla. O quiral é saturado. Então, se eu tenho aqui 2 carbonos assimétricos, eu vou ter quantos isômeros óticos? 2 elevado a N, 2 ao quadrado, que vai dar 4 isômeros óticos, beleza? 4 isômeros óticos. No caso, ativos. Quantos isômeros óticos inativos? Olha a formulazinha que eu já mostrei. 2 elevado a menos 1. Ou seja, 2 menos 1 dá 1. 2 elevado a 1 igual a 2 isômeros óticos inativos. Qual é o total de isômeros óticos? Aí você vai somar. Não é? 4 mais 2, 6 isômeros óticos. Ok? Isômeros óticos. Então aí a gente chega à resposta. Ele pediu isômeros geométricos e óticos. Geométricos nós temos 2, tá aqui, ó. E óticos nós temos 6, ou seja, 2 mais 6, 8. Logo, alternativa C,
a questão do desafio. Tá legal? Bom, pessoal, tudo de bom para vocês, vai dar tudo certo, aproveita, né? Aproveita bem e vamos para frente, se Deus quiser. As dúvidas ocorrem, mas a gente está aqui para tirar as suas dúvidas, beleza? Tudo de bom, sucesso para todo mundo, até qualquer momento. Tchau.